Boa tarde a todos, eu sou o professor René Martins, colaborador aqui do projeto Sonho Possível, e aqui todos estamos atrás de um sonho que de impossível não tem nada, né? Aqui tudo é possível, basta que a gente persevere, que a gente acredite, estaremos todos logrando êxito, né? Se Deus quiser, em breve ou um pouco mais distante, depende muito do caminhar de cada um, né? Uns têm uns passos já mais adiantados, outros estão iniciando a caminhada na pesquisa, na escrita do projeto de pesquisa, e é com essa proposta, principalmente, né, desses que estão iniciando essa caminhada de escrita do projeto, que a gente vem conversar um pouquinho hoje sobre a escrita do projeto de pesquisa com auxílio da inteligência artificial. Tá? Lógico que quem já está com seu projeto aí pronto, né, já para submeter as seleções, pode sim usufruir de algumas coisas que a gente vai conversar aqui, mas basicamente essa nossa conversa de hoje é para quem está iniciando, né? Tem os passos iniciais, que quer escrever o projeto e não sabe por onde começar, não sabe como direcionar uma pergunta de pesquisa, não sabe como encontrar um referencial teórico para a sua pesquisa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões, sempre baseado, né, na inteligência artificial, que é o nosso ponto de discussão de hoje. Então, vamos iniciando aqui. E aí eu trago uma pergunta para vocês, já de início, né, de praxe. A pergunta é, gente, o que vocês acham? A gente pode utilizar a inteligência artificial na escrita do projeto de pesquisa? O que vocês acham, sim ou não? Sim, Sim? Alguém acha que não? sim, Dentro desse contexto de tecnologias e de inteligência artificial que nós temos hoje, onde muita coisa se faz, né, através da inteligência artificial de modo fake, né? As pessoas inventam muitas coisas, criam muitas coisas a partir da inteligência artificial. Aí, nessa perspectiva, será que a gente pode utilizar a IA, né, na construção do nosso projeto de pesquisa? A grande maioria de vocês está dizendo que sim, né? Será que alguém acha que não? Mas é isso. Vamos ver aqui, ó, o que é que diz a respeito disso. A inteligência artificial, né, a IA generativa, ela veio para ficar e não tem mais volta, né? Aliás, vamos só dar um passo atrás. O que seria a IA generativa para quem não tem muito contato com essa terminologia, né? A IA generativa é justamente aquela inteligência artificial que ela vai se construindo, né? Como se fosse comparando aqui com o ser humano, é uma célula que ela vai se multiplicando e a partir dali vai construindo os tecidos e vai surgir ali o ser. Né? Então, a IA generativa seria mais ou menos essa perspectiva, só que na parte de tecnologia. Né? Então, ela é construída a partir daquilo que a gente ensina, né? Ela vai se moldando e vai se construindo. Então, essa inteligência artificial, eu penso que não tem mais como voltar atrás. Né? As novas tecnologias já deram largos passos, né? Principalmente aqui na área da educação e da pesquisa, e acho que não tem mais como a gente voltar atrás. Então, em parte, já respondendo a pergunta que eu fiz inicialmente, a grande maioria de vocês responderam que sim, a gente pode sim utilizar a inteligência artificial, né? Até porque não tem mais como voltar atrás. É a mesma coisa de dizer que a gente vai levar as novas tecnologias para dentro da escola e dizer ao aluno que ele não pode usar um computador. Né? Não tem como, seria dicotômico, né? Então, a nossa proposta aqui a gente pode sim, né, utilizar essa inteligência artificial para poder gerar e criar coisas novas, né? Inclusive, dentro aqui do nosso contexto, inclusive texto científico, tá? Ou projetos de pesquisa, certo? Mas tem um dado interessante que a gente tem que ficar atento. Em 2024 foi publicado um texto, né, na Folha de São Paulo, a partir de uma pesquisa de 2023, então a publicação tem aí pouco mais de um ano, que em 2023, pelo menos 60 mil artigos científicos, né, publicados em revista, foram produzidos com inteligência artificial. Isso representou, em época, né, 1% da produção de artigos naquele ano. Então, assim, só para a gente perceber, isso há 2 anos atrás, né, para a gente perceber o quão está sendo usada a inteligência artificial hoje na pesquisa científica, né, na escrita acadêmica, e em particular aqui no nosso caso, do projeto de pesquisa. Então, assim, a IA, como diz a manchete aí, né, a IA de fato invade as publicações científicas. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas questões, né, o que a gente pode fazer com a IA,
Será que a gente pode fazer tudo? Vamos entender isso ao longo da nossa conversa. Tá? Eu posso escrever um projeto de pesquisa todo na IA, sei lá, colocar lá no chat GPT, descreva para mim um projeto de pesquisa que fala sobre isso, isso, aquilo, outro. De jeito que o chat GPT lhe informar, você só copia e cola no Word e manda para seleção. Será que funciona dessa forma? A gente vai descobrir. O meu que já está dizendo que não, né? Que não funciona dessa forma, mas a gente vai perceber. Então, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial na nossa pesquisa, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a inteligência artificial dentro da pesquisa científica, ela é um assistente, tá? Ela não está no meio científico para fazer os trabalhos por nós. Ela está aqui para nos auxiliar. É tanto que o nome da nossa formação de hoje é construção do projeto de pesquisa com o auxílio da inteligência artificial. Ela é uma assistente de trabalho, tá? É como se fosse a nossa secretária, a nossa ajudante. Sei lá, estou numa empresa, então eu preciso de um estagiário, de um secretário. Mais ou menos, comparando, seria essa a função da inteligência artificial, tá? Ela não vai fazer o trabalho por nós. Inclusive, gente, se a gente for pesquisar, algumas revistas renomadas, né, tiveram que excluir artigos que foram publicados, né, e depois detectou-se que foi publicado 100% com inteligência artificial, inclusive com informações fakes, né, e aí essas publicações tiveram que ser canceladas, e aí tem implicações jurídicas, né, além da questão ética, tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela não está para nos substituir, tá? Ao contrário, ela está para nos dar suporte, está para nos auxiliar nessa escrita. E aí a gente tem que aprender a fazer bom uso dela, né? Outra coisa, a gente tem que descobrir as potencialidades, né, da inteligência artificial. Por exemplo, a gente pode fazer uma revisão de literatura, a gente pode organizar dados, né, os dados na coleta de dados, fazer revisão de texto, tá? Podemos fazer fichamentos, entre outras funcionalidades, fazer traduções, organizar referências bibliográficas. Tá? Então, nós temos várias potencialidades dentro da inteligência artificial na pesquisa que a gente pode utilizar. E aí, observação, lógico, né? Talvez seja muito difícil a gente encontrar, particularmente eu desconheço, encontrar uma IA que faça tudo isso, que já lhe entregue um projeto de pesquisa pronto, que ao mesmo tempo essa IA, ela faça revisão de literatura, ela faça correção, ela faça tradução de texto, ela faça tabulação de dados, né, ela faça análise dos dados, que ela faça fichamentos, que ela faça referencial teórico, que ela faça referência bibliográfica. Então, assim, eu desconheço, né, como eu estou falando, uma inteligência artificial que faça tudo. Então, assim, a gente tem que encontrar quais inteligências artificiais a gente pode utilizar a partir das nossas necessidades. Se a minha necessidade é revisão de literatura, eu quero encontrar textos literários, científicos e acadêmicos que possam me auxiliar na elaboração do meu projeto, então eu vou utilizar a IA X. Não, eu quero uma IA acadêmica que faça uma tradução de texto. Então eu vou usar a IA Y, e assim sucessivamente, tá? Então a gente tem que entender aquilo que a gente quer, para a partir daí fazer o bom uso de alguma inteligência artificial. Aqui hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre 4, né? Existem várias outras, e aí depois é um trabalho para vocês também, um trabalho de casa, né? Pesquisar IAs que atendam às necessidades de vocês, tá? Porque eu vou apresentar só 4, mas existem diversas, né? Dentro do mercado e aí na internet disponível. Deixa eu ver aqui, o Cosmo está com a mão levantada, estou vendo vocês aqui agora. Pode ficar à vontade, Cosmo. Boa noite, Renê, os demais. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta você já me respondeu já, era só justamente sobre se existe uma IA, né, a gente sabe que existe uma infinidade delas, mais indicada, né? Você já me disse aí que para cada uma das coisas existe uma que se adequa. Mas aproveitando o ensejo, Renê, você vai falar de 4, né? Tem como disponibilizar tipo uma tabela com mais as ideais, porque assim, a gente sabe que tem umas que elas alucinam muito, né? E outras que são mais, aspas, precisas, né? Tem como disponibilizar isso aí para a gente ou não? Eu posso fazer um levantamento para vocês de algumas, sem nenhum problema. E aí você já utilizou uma palavra aqui que a gente vai discutir mais na frente, e talvez
pode existir pessoas aqui que não têm contato com essa expressão. IAs, né, que transmitem ou que sofrem de alucinações, né? Aí, vixe, o que será isso? A IA também tem que ir no psiquiatra, né? Mas seria mais ou menos isso. Tem algumas inteligências artificiais que fala coisas para você que não tem nada com nada, né? E justamente o termo técnico que a gente utiliza é justamente essa, né? São as IAs alucinógenas, né? E essas não servem para gente. Como, por exemplo, mais na frente a gente vai ver a questão do chat GPT. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui utilizam o chat GPT, tá? Eu já vou adiantando. Se alguém utiliza aqui o chat GPT e quer fazer o uso dessa IA na escrita do projeto de pesquisa, pode mudar seu rumo, tá certo? Pode tirar o cavalo da chuva, porque ChatGPT, ela não é uma IA acadêmica, justamente porque ela tem essa questão que o Cosmo acabou de trazer. Ela faz alucinações, ela lhe dá informações indevidas, né? Lhe dá informações falsas. E você pode fazer um teste, a gente pode fazer um teste mais tarde, a gente vai ver que algumas coisas que o ChatGPT fornece não são informações verdadeiras, né? Foi novidade essa para vocês? Tem muita gente que usa o chat GPT? Aí vamos lá, né? Prosseguir. Gente, quando vocês quiserem conversar comigo, pode ficar à vontade, tá? É só ligar o microfone e falar. É porque eu fico alternando aqui a tela para passar o slide, e aí tem hora que eu não vejo o que, é que vocês estão falando, ou com a mão levantada. Só comunicar, tá bom? Não tem nenhum problema. Aí vamos lá. Essa aqui vai ser rápida para a gente entender como é que está esse processo de inteligência artificial na pesquisa aqui no país, né? Isso vai muito do uso da ética e da responsabilidade social, né, com a inteligência artificial. E aí nós tínhamos, né? Não vou dizer assim, tínhamos, porque dois já estão engavetados, né? 3 projetos de lei aqui no país que tratava do uso, né, da inteligência artificial. Como eu disse no começo, a IA veio para ficar, então, de fato, ela tem que ser regulamentada, né? Ela não pode ser utilizada a Deus dará, né? E cada pessoa faz o que quer com ela e escreve o que quer e do jeito que bem entender. Não funciona dessa forma, tá? Ela precisa ser regulamentada. E aí, 2 projetos de leis estavam tramitando, tá? Era o projeto de lei 5.051 de 2019 e o projeto de lei 5.691 também de 2019, que tratava dessas questões do uso da inteligência artificial, mas eles ambos foram arquivados, né, em dezembro do ano passado. Tem um outro projeto de lei, que é de 2023, projeto de lei 2.338, de 2023, que fala justamente sobre o uso da inteligência artificial. E esse ainda está tramitando, atualmente está na Câmara dos Deputados, e vamos ver o que é que vai dar nessa história, né? Se vai ser arquivado também, ou se vai passar e vai virar lei. Vamos ver como é que vai funcionar. Ou se vai surgir alguma emenda constitucional, não sei. Né? Tá em processo. Só para vocês saberem que existe essa questão. Aí, ó, dentro desse projeto de lei que está tramitando ainda, né, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, lá no artigo 2º desse projeto de lei 2.338, diz o seguinte: o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil tem como fundamento, 10º, o acesso à informação e à educação, e a conscientização sobre os sistemas de inteligência artificial e suas aplicações. Por que eu trouxe isso? Porque nós estamos, querendo ou não, aqui, um processo educacional. Então, a gente vai entender que essa lei, né, caso vire lei, ela vai tratar justamente do uso da IA dentro desse processo, do acesso à informação e à educação, tá? Outra coisa que consta nesse projeto, o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial observarão a boa-fé. E aí uma palavrinha chave, né? Observarão a boa-fé. Como eu falei já no início, tiveram inúmeros artigos, produções científicas que foram feitas com o uso de inteligência artificial e tiveram que ser removidas, aí gerou processo, né, e tal, porque as pessoas se utilizam, infelizmente, né, tem essa questão. As coisas estão aí, a gente tem que discernir qual uso a gente faz dela, né? Se um bom uso ou um mau uso. E, infelizmente, algumas pessoas fazem uso ruim da inteligência artificial e criam textos que são falsos, né? Com mentiras e tal. Então, assim,
tem que se utilizar da boa-fé, tá? É por isso que dispõe de princípios éticos, tá? Porque perpassa também pela ética na pesquisa. Já o artigo 27 diz o seguinte: o fornecedor ou o operador, fornecedor é a empresa, o operador é a pessoa que opera essa inteligência artificial, para se a gente estiver utilizando, nós somos os operadores, tá? Então, o fornecedor ou operador de sistema de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, independentemente do grau de autonomia do sistema. Então, aí já vem, já percebe, né, que a lei já vai ficando mais dura, tá, para quem tem essa pretensão de utilizar a inteligência artificial indiscriminadamente, tá? Então, assim, se causar dano, a pessoa vai ser obrigada a reparar esse dano. Por que eu toco nesse assunto? E também não é para fazer medo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é para a gente ter consciência da potencialidade dessas ferramentas, tá? Então, do mesmo jeito que a gente vai utilizá-las potencialmente para nossa pesquisa, fazendo uso um uso bom da inteligência artificial, né? Tem gente que faz o mau uso desse mesmo sistema e, infelizmente, causa danos, tá? Então, é só para vocês entenderem. Então, não é para causar medo. Então, eu não vou usar IA, não. Eu vou pelo velho, o velho tradicional aqui, vou escrever mesmo na caneta e no papel, então vou digitar no computador. Não quero saber de IA, não, que vai que eu faço alguma besteira e vou ser processado e tal. Então, assim, não é para a gente não usar, né? A gente pode sim utilizar. A gente também precisa compreender a potencialidade dessa ferramenta e as consequências que ela pode causar, tá? Vamos avançando. Bom, então aqui a gente já tem claro, né, que as IAs acadêmicas e científicas são assistentes de pesquisa. Elas não estão aí para fazer o trabalho por nós. Elas estão para nos auxiliar. Para um bom uso, é preciso treiná-la corretamente. Então, para que a gente possa utilizar a IA de maneira adequada, a gente precisa treinar, né? Como eu falei no início, são IAs generativas, então as bichinhas é como um bebê, ela nasce sem saber de nada, e aos poucos ela vai aprendendo, né? Na medida que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo as coisas e vai sabendo fazer sozinha. A IA generativa é do mesmo jeito, tá? A gente precisa ensinar algumas coisas para ela. Assim, não é que a gente vai utilizar uma IA agora e vai ensinar ela do nada, né? Isso aconteceu logo quando essa IA que você for utilizar foi lançada, né? Que aí o banco de dados dela estava zerado, então ela vai sendo construída, tá? Se você for utilizar uma hoje, muito provavelmente vai surgir coisas que de fato vai lhe servir sem que você precise fazer um treino com ela. Mas se de repente a sua pesquisa é sobre algo que, assim, que totalmente inovador, né, que ninguém pensou ainda, só você está pensando, e aí então você vai ter que ensinar a IA como ela pode lhe ajudar, tá certo? A IA é seu estagiário. E como é que eu faço isso? Então, para a gente treinar as inteligências artificiais, é necessário que a gente faça boas perguntas, né? Ou seja, que nessa pergunta, de fato, exista o escopo da sua pesquisa, ou seja, de que trata a sua pesquisa, né? Então, tem que estar claro na pergunta o seu assunto de pesquisa, tá? Para que a IA possa lhe ajudar adequadamente. Uma outra condição, né, um outro dado é que você delimite ao máximo o que você espera como resultado. Tá? Então, assim, aquela história, quanto mais você afunila a ideia, mais preciso vai ser o resultado. Né? Então, assim, se você quer construir algo a partir da inteligência artificial, você não pode ser generalista demais. Um exemplo, me diga quais pessoas utilizam blusa azul. Estou nesse exemplo porque eu estou com a blusa azul, tá? Então, assim, é algo bem, bem geral. Então, assim, muito provavelmente você não vai ter uma boa resposta, tá? Então, é delimitar ao máximo para que você tenha um bom resultado. Caso a IA não saiba lhe responder, né, como eu falei, ela é um bebê que vai aprendendo, vai sendo treinada. Caso ela não saiba responder, ou se ela lhe respondeu algo que você acha que não está adequado para o que você quer, aí é necessário que você ensine, né? Você começa a mostrar modelos, mostrar conteúdos. Como é que eu mostro? Normalmente a gente faz essa mostragem, né? Fazendo o upload de algumas informações para a IA. Então você coloca um documento lá no banco de dados, e aí ela já vai começar a entender mais ou menos como se delimita ali a sua pesquisa, tá? Então, você precisa alimentar ela com algumas informações.
E é necessário que haja aí uma reprodução lógica, né? É, é até lógico, né? Tem que ter uma relação lógica daquilo que você deseja. Você não vai colocar informações totalmente aleatórias, porque não vai surgir nada interessante como resultado. Para a gente perceber que é a diferença, ó, criando comandos. Por exemplo, eu faço essa pergunta aqui para a inteligência artificial. Quais são os principais autores sobre tecnologias educacionais no Brasil? O que vocês acham? Essa é uma boa pergunta ou não? Podem falar. Sim. Quais são os principais autores sobre tecnologias educacionais no Brasil? É uma boa pergunta de pesquisa? Vamos ver outro exemplo. Olha aí, ó. Quero que você atue como um pesquisador especialista em tecnologias educacionais no Brasil. Vou te fornecer informações sobre a minha pesquisa e você deverá criar tabela com as principais autorias sobre tecnologias educacionais no Brasil, a partir de fontes acadêmicas confiáveis e verificáveis. Também considere cientistas homens e mulheres de diferentes regiões do Brasil para me ajudar nesse processo. E agora, a primeira pergunta foi boa? Percebe a questão de você ser geral demais? Ah, os principais autores do Brasil. Ele vai lhe dar diversos nomes aí, talvez nomes que nem lhe interessem. Né? Então, assim, quanto mais específico você for, melhor é o resultado. Tá? Então, perceba. E uma outra questão, aqui perceba aqui, ó, que você dá uma condição. Dando uma condição para IA, né? A partir de fontes acadêmicas confiáveis e verificáveis. Ou seja, que lhe dê informações que você possa verificar. Então, a IA lhe dá uma informação. Ah, o René é uma pessoa que usa óculos. Aí, se a IA te deu essa informação, é necessário que ela lhe dê a fonte. Né? Onde foi que ela pegou essa informação? Para que você possa verificar. Porque, de repente, eu posso não utilizar óculos. E aí você vai estar escrevendo algo que é em verdade. Certo? Então, essa questão da verificação das fontes é muito importante. E aí entra numa questão que a gente falava, né, das IAs não acadêmicas. As IAs não acadêmicas, normalmente, elas não lhe dão essa informação. Ela lhe dá um texto, você pede alguma coisa para a IA, ela lhe dá um texto de resposta, mas não lhe diz onde foi que ela encontrou aquela informação. Ela não lhe dá fonte, não lhe dá referência, não lhe dá uma direção. Então, essa não é uma IA interessante para a gente utilizar na pesquisa científica. Tá? É tanto que elas são nomeadas de IAs não acadêmicas. As IAs acadêmicas, elas normalmente lhe fornece como feedback as fontes, né, justamente para que você possa verificar, tá? Ó, então, esse aqui é um comando bom, o segundo é um bom comando. Aí como é que a gente cria comandos, né, na IA? Seja o mais específico possível. Use instruções completas, né? Como a gente acabou de ver no exemplo. Defina um contexto, tá? Veja que a gente contextualizou a questão dos pesquisadores sobre tecnologias educacionais, né? Defina os sujeitos. No nosso caso ali, quem eram os sujeitos? Homens e mulheres, né, das regiões do Brasil. Então, veja que a gente está delimitando ao máximo as informações. Indique formas de verificação das informações, como tinha ali no finalzinho, até comentei, frisei sobre isso agora. Tá? Então, assim, digamos que esse aqui é um panorama, assim, lógico, não é regra de bolo, né? Mas esse é um panorama que pode lhe trazer informações interessantes a partir da IA, tá? E agora a gente vai colocar a mão na massa, tá certo? Quem tiver com computador e puder nos acompanhar, tá? Aí vamos fazer aqui um ao vivo, né? Não, hoje não é só o slide, hoje nós vamos fazer aqui uma mão na massa. Eu vou apresentar para vocês agora algumas IAs que a gente pode utilizar na escrita do projeto de pesquisa, e eu vou fazendo aqui ao vivo para que vocês possam ver e fazer também, tá? Então vamos lá. A primeira IA que a gente vai trabalhar aqui é a Alice. Para que ela serve? Qual a funcionalidade dessa IA? Ela formula pergunta de pesquisa, problema de pesquisa.
Então, se você quer escrever um projeto de pesquisa e não sabe nem por onde começar, essa é uma boa IA, né? Uma IA recomendável. Uma IA acadêmica, né? Presta atenção, tem essa questão. É uma IA acadêmica que você pode utilizar porque ela vai lhe orientar se você está com uma boa pergunta de pesquisa ou não, né? Então, assim, como é que a gente pode utilizar ela? Ela auxilia na identificação de lacunas de pesquisa. 0800, vamos já ver. São, todas que eu vou apresentar são 0800, tá? Nenhuma aqui é paga, não. Então, assim, essa IA lhe permite, inclusive, inovar na pesquisa, né? Porque ela vai observar as lacunas que existem aí na pesquisa e na ciência a partir daquele seu problema de pesquisa, a partir daquele seu contexto de pesquisa, tendo em vista que você talvez ainda não tenha uma pergunta bem formulada, e ela vai lhe ajudar, né, a encontrar essas lacunas e dando ali uma inovação, né, uma possibilidade de inovar dentro da sua pesquisa. Então, ela auxilia nessas lacunas, nos problemas, nos objetivos, nos problemas de pesquisa, e além disso, ela pesquisa artigos. Então, o que é interessante? Que além de contextualizar, de problematizar, ela vai lhe dar alguns artigos científicos que você já pode, inclusive, utilizar como referencial teórico, a partir daquela sua problemática. Então, assim, como eu falei no início, né, não tem IA que faça tudo, mas a Alice, ela faz muita coisa. Porque, ó, ela vai lhe dar um possível problema de pesquisa que seja bom. A partir disso, vai lhe trazer algumas informações de lacunas, então você já pode construir na sua introdução, né, nessa contextualização. Ela lhe dá artigos que tratam desse assunto, aí você já vai para o referencial teórico, tá? Lhe dá dados, certo? Então, assim, são muitas informações que a gente pode tirar proveito só dessa, né? Aí, as referências bibliográficas, você constrói a partir dos artigos que ela lhe fornecer. Então, assim, ela não faz tudo não, mas faz muita coisa, certo? Eu vou colocar agora, nesse momento, o link aí no chat, para quem quiser. E eu vou mudar, gente, eu vou mudar aqui o meu modo de apresentação, porque ele está numa janela fixa, né? Tá só nessa janela da apresentação. Eu vou mudar para a tela cheia, porque agora eu vou precisar ficar mudando de página aqui na internet, né? Alternando com a sala, com os slides. Então, eu vou alterar para ficar manuseando, tá bom? Mas tá aí o link, você já pode entrar. Vou parar essa apresentação e vou projetar tela cheia. Já entraram aí na Elicit? Bom, tá aqui ela. Sim. Essa interface, tá? Pronto, essa interface inicial. Olha, inteligência artificial para pesquisa científica, né? É isso que está escrito aí, porque cortou dos dois lados aqui na minha tela. Não sei porquê, mas cortou. Mas era isso que está escrito aí, ó. Então, veja, a própria identificação da IA, ela já lhe mostra que ela serve para pesquisa, né? Olha, o cartão de visita dessa IA é justamente a pesquisa científica, ó. Inteligência artificial para pesquisa científica. A Elicit ajuda os pesquisadores a serem 10 vezes mais baseados em evidências. E é isso que a pesquisa importa, né? Você não pode escrever coisas do senso comum. Você escrever um achismo. Vou escrever um parágrafo, isso, eu acho que é assim, 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 por isso, por isso, por isso. Não existe achismo na pesquisa científica, tá? A gente tem que estar pautado sempre em dados. E essa inteligência artificial, ela já lhe oferece. No de vocês, pode ser que tenha, a página inicial tenha surgido em inglês. Sim ou não? Ou tá todo mundo em português? Em inglês. Pronto, então chegou a hora de vocês Eu pedi para provarem que vocês são traduzir aqui a poliglotas. minha página já. Oi? Já pedi a tradução da página para português. Ah, olha aí, ó. O Mel já foi mais esperto. Foi igual a mim, já traduziu a página. Se você tiver a extensão do tradutor instalada aí no seu computador, né? É só clicar com o botão direito e aí, ó, aqui tem traduzir para o português. Ele vai traduzir a página inteira.
Se não, vocês vão no inglês mesmo, né? Aí vocês vão treinando aí o senso poliglota de vocês. Vamos lá, para entrar, você pode, inscreva-se, né? Você pode criar uma conta na Elist e acessar, mas também pode acessar com o Google. Geralmente eu faço assim direto, né? Eu acesso com a conta do Google. Continue com o Google. Continue with Google. E aí eu vou acessar com a minha conta pessoal. Pronto, já está entrando. Essa é a tela. Aí, ó, ela está em inglês, né? Consegue visualizar direitinho? Eu vou traduzir aqui para ficar fácil para todo mundo. Pronto, traduzir a página. Até aqui tudo bem? Pedido para aderir a Sim. plano. Não, você vai acessar a parte free, tá certo? Se você acessar com a conta, ela vai abrir normalmente. Aí, deixa eu botar aqui, pronto. Ó. Aqui embaixo tinha as partes pagas, né? Deixa eu voltar aqui pro... não vai voltar. Tá, mas aqui embaixo tem os Pro. Se você clicar, ela vai perguntar se você quer contratar um plano, porque a versão Pro tem muito mais funcionalidades, mas a versão grátis, né, a versão gratuita já lhe dá muita coisa. A gente já consegue fazer muita coisa com a versão gratuita, tá? Não vão clicar, não sei que você queira contratar agora, mas aconselho que você não clique onde aparecer aí, perguntando se você quer contratar um plano. Tá? Vamos lá, vamos começar. Como é que eu aprendo a mexer? Ela abre com essa janelazinha, já pedindo para você elaborar uma pergunta. Elabore uma pergunta de pesquisa para gerar um relatório. E aí, à medida que a gente vai escrevendo aqui, ela já vai me dizendo se a sua pergunta tá ruim, se a sua pergunta tá boa, o que ela pode melhorar. Por exemplo, eu escrevi só a palavra como. Aí ela já me deu informação lá embaixo. Ó. Perguntas mais precisas funcionam melhor. Tente adicionar mais elementos, como esse. Pergunta incompleta, esclarecer a intenção, especificar um contexto. Ela já está te dando orientações de como você melhorar a sua pergunta. Vamos fazer um ao vivão. Alguém quer sugerir uma pergunta para a gente fazer? Quem está no processo de escrita do projeto de pesquisa e quer colocar aqui à disposição para a gente testar? Pode falar. Diga lá, Roberta. Os processos avaliativos da educação infantil. Processo avaliativo da educação infantil. Então, vamos criar uma pergunta em cima desse contexto. Bora lá. Então, como seria? Você vai me ajudar. Você propôs, você vai me ajudar. Não é só jogar o problema para me resolver, não. Bora, como seria a pergunta? Vamos ver se... Como se dá os até... processos avaliativos da educação infantil? Como se dá os processos... avaliativos da educação infantil. Avaliativos da educação infantil. Você está com um computador aí? Eu estou acompanhando você porque o meu outro está com o meu projeto salvo. Eu parei para poder assistir a aula. Show. Ó, aí ela está dizendo o seguinte, eu não sei se você consegue enxergar, que aparece bem pequenininho lá embaixo, mas deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Ó, apareceu aqui embaixo. Cadê? Boa pergunta de pesquisa. Saiu. Tem interrogação, saiu. Vamos ver o que ela vai dizer aqui de novo. Pronto. Boa pergunta de pesquisa. Porém, considere adicionar esses elementos para obter melhores resultados. Olha aí, ó. Ela está me dizendo que a sua pergunta já está boa. Mas não está assim, boa. Está boa. Né? Se você incrementar algumas coisas, pode ficar melhor. Ela está te dando algumas sugestões para acrescentar uma especificidade, uma abordagem comparativa ou uma perspectiva pedagógica. Inclusive, ó, se eu passar o mouse por cima, ele vai dar sugestões. Especificidade. Olha aí, ó, quais são as estratégias e instrumentos específicos utilizados pelos professores para avaliar o desenvolvimento integral das crianças na educação infantil? Olha aí, essa pergunta não foi melhor do que a que você fez? Muito melhor. Pois é. A outra possibilidade, ó, se a gente colocar uma abordagem comparativa, como são discutidos os processos avaliativos na educação infantil entre escolas públicas e privadas no contexto brasileiro? Olha aí, está comparando escola pública e privada. Será que é tudo igual? Né? Aí, na perspectiva pedagógica, são discutidos os processos avaliativos
na educação infantil entre escolas públicas e privadas no contexto brasileiro, que forma, aqui está meio bagunçado, que forma as práticas avaliativas na educação infantil avançada para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Mas mesmo assim, ela misturou um pouco aqui as frases, mas veja que ela já trouxe elementos pedagógicos, né, que incrementam ainda mais a nossa pesquisa, nossa pergunta de pesquisa. Já coloca a questão do cognitivo, do contexto social e emocional das crianças. Então, perceba, eu vou tirar. A nossa pergunta original era essa: como se dá os processos avaliativos na educação infantil? Se eu deixar só assim, pode ser que eu tenha boas respostas, né? Eu tenho um bom resultado aqui da nossa IA. Mas se eu acrescentar mais elementos, ela vai ficar ainda melhor. Vamos melhorar essa pergunta por nós mesmos. O que eu posso acrescentar aqui? A partir disso que a gente viu. Ver o que ela vai me dizer. Cadê Acho quem que fala? pode colocar as Roberta. etapas, não, Renan? Depois me Renê. diga aí, professora Roberta, como seria? Vamos melhorar É, essa pergunta. colocar quais as etapas Eu dos tiro como, né? processos. É, Para quais? vamos ver se ela dá por Quais? etapas. Quais as etapas Essas do quê? etapas dos processos avaliativos Quais as etapas dos processos avaliativos da educação infantil no Brasil. da educação infantil No Brasil, porque tem outros processos no mundo, né, que são no levantados. Brasil? Bora ver o que ela vai dizer agora. Ela está avaliando, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas está rodando aí. Boa pergunta. Porém, considere adicionar mais elementos para obter melhores resultados. Vamos ver a sugestão. Especificidade. Quais são as etapas específicas? Olha aí, ó. Quais são as etapas específicas dos processos avaliativos na educação infantil nas escolas públicas municipais no Brasil? Veja que está especificando. Por quê? Será que as escolas municipais, as escolas federais, as escolas privadas, eu estou tirando aqui as escolas estaduais, porque normalmente as escolas estaduais ofertam o ensino médio, né? E as escolas municipais é que ofertam, por obrigação, a educação infantil. Aí, mesmo assim, num contexto, por exemplo, de municipal e particular, será que todas elas dispõem dos mesmos processos avaliativos? Então, perceba aquilo que a gente já conversava. Quanto mais você especifica, melhor é a sua pergunta, melhor vai ser a sua pesquisa, melhor vai ser o seu projeto, mais possibilidades você terá, né, de lograr êxito para a fase seguinte. Estão percebendo? Show, Renê. Muito show. Beleza? Vou ficar aqui com a especificidade. Ó, pronto, eu cliquei em especificidade, a IA já gostou. Ótima pergunta. Quem está no inglês aí apareceu great, very good. Quem está na versão em inglês, né? Quem não conseguiu traduzir. Great. Ótima pergunta. Ok. Então, essa vai ser a nossa pergunta de pesquisa. Quais são as etapas específicas dos processos avaliativos na educação infantil em escolas públicas municipais no Brasil? Pronto. Chegamos à nossa pergunta de pesquisa. E aí vamos continuar com o nosso projeto de pesquisa, né? Utilizando essa IA, você clica na setinha, aí deixa eu explicar o que vai acontecer quando você clicar nessa seta. Cadê vocês? É aqui. Quem já tiver concluído a sua pergunta, está fazendo junto comigo aqui ao vivo, tá? Já pode clicar na setinha, porque ele vai agora gerar um relatório, ficar rodando aí, e vai demorar em torno de uns 3 minutos, tá? É tanto que enquanto vai gerando esse relatório, eu vou mostrar um relatório já pronto para vocês. Tá certo? Que ela vai agora pesquisar. Então, assim, não é paybook, né? Ela vai pesquisar dentre as publicações científicas existentes, artigos que possam tratar dessa pergunta de pesquisa. Tá certo? Quem já conseguiu acessar, pode clicar nessa setinha que ela vai ficar rodando em um bom tempo aí. Em torno de uns 3 minutos. Na versão gratuita, ela vai pesquisar 50 artigos, salvo engano. Aí desses 50, ela vai selecionar alguns para dialogar com você e lhe dar algumas ideias para que você possa escrever no seu projeto de pesquisa. Na versão Pro, a possibilidade é maior, né? A busca ela é mais avançada. Alguém está fazendo? Alguém clicou aí na setinha e está fazendo? Está gerando o relatório? Nem consegui. Ah, infelizmente, velho. Mas é fácil, é só você entrar lá com.
entrar com a conta Google, por exemplo, já entra direto. Aí a Hever está perguntando se tem algum IA aqui para citações. Essa é uma delas. Você vai ver que quando gerar o relatório, vai trazer citações. Vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar. Ó, eu vou colocar essa para rodar, que a gente acabou de fazer, tá? E vou mostrar uma pronta, porque aqui, ó, em cima, no canto superior esquerdo, tem recentes. E as recentes aqui são algumas que eu fiz como teste, né? Tanto nessa formação como na anterior. E aí já fica salvo aqui. Fica um histórico. Então, vou botar essa para funcionar. Ó, só para você ver a questão da versão paga, né? Ó. Aqui, ó, na gratuita, exibe 50 principais fontes, 50 fontes sobre essa temática, né? Até 50, que pode ser que tenham menos, né? Se for uma coisa assim muito inovadora, pode ser que não tenha muita pesquisa sobre isso. Mas na versão paga, ela já vai para 500 fontes, viu? E aí vai aumentando, mas só essas 50 aqui já resolve muito a nossa vida. Aí aqui embaixo vai perguntar, você quer fazer um upgrade para a versão Plus, ou seja, para a versão paga? Se você clicar aqui, ele vai dar os planos e você contrata. Se não, manter na versão gratuita, é só gerar o relatório. Pronto, aí aqui ele vai estar rodando. Ó. Ele está aqui em reunir fontes, né, está coletando dados, está gerando um relatório aqui. Enquanto ele faz isso, vamos ver um pronto aqui, para a gente ver como é que ele vai ficar. Hoje, mais cedo, eu fiz esse de teste. Inteligência artificial e funções quádricas. Veja que fica um relatório, aliás, desculpa, fica um histórico aqui, tá? Fica salvo, então se você quiser, você pode voltar depois. É um banco de dados. Essa que está sendo gerada agora, nossa, é essa primeira, avaliação na educação infantil em escolas públicas brasileiras. Já fica aqui até uma espécie de sugestão de título, né? Que você pode, lógico, melhorar, né? Lembrando que a IA, ela é um assistente, então não é para vocês copiarem as coisas tal qual aparece aqui, né? É para você pegar as ideias. E aí, mas já fica aqui como uma sugestão de título, né? Avaliação na educação infantil em escolas públicas brasileiras. Né? Tá, ficou legal. Ele está gerando esse, por enquanto, está rodando lá. Vamos entrar aqui no segundo. O segundo já está pronto. Inteligência. Ah, essa foi a pergunta de pesquisa que eu fiz. Ó. Como a inteligência artificial pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas para o ensino de funções quadráticas? Essa foi a minha pergunta de pesquisa. Foi complexo? Jesus, né? Pois é. Mas ó, foi uma pergunta interessante. Eu fiz uma pergunta, aí ela foi dando sugestão, foi melhorando, findou nessa daqui. Né? Como a inteligência artificial pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas para o ensino de funções quadráticas. Para quem não sabe, eu sou professor de matemática, por isso está nesse contexto aqui de matemática, tá? Funções quadráticas. Aí... Oi, deixa eu voltar aqui. Oi. Perdão, tem uma dúvida. Ele vai nos dar fontes, né? Uhum. Essas fontes já são arquivos, tipo, vamos supor, monografias, teses, artigos, etc., ou ele Vai ser artigos. Mas já os artigos pronto ou só os títulos para a gente daí pesquisar nas bases de dados? Ah, e boa pergunta. E aí? Eu disse, a bichinha é boa, rapaz. Ela não faz tudo, mas faz quase o serviço completo. Vamos ver aqui. Já vou responder sua pergunta dando um exemplo aqui, ó. Vamos ver. Aí tem aqui uma espécie de contextualização. A inteligência artificial desenvolve habilidades cognitivas no ensino de funções quadráticas por meio de personalização do aprendizado, suporte à resolução de problemas, facilitação da transposição de pensamento formal e estímulo ao pensamento espacial e pensamento crítico. Então, veja que eu já posso pegar essas ideias e já ir construindo a minha introdução, né? Porque aqui ela está fazendo uma contextualização. Eu não tenho acompanhado o roteiro aqui do curso com vocês, mas creio que o Daniel já tenha comentado sobre a questão da construção da introdução, né? Então, essa introdução, você começa com uma contextualização geral, depois você afunila um pouquinho, né? Faz uma contextualização mais específica, e aí parte para o problema de pesquisa, para o objetivo, e por aí vai. Então, assim, eu já posso ir pegar isso aqui para
pegar a ideia, né, para construir aqui a minha contextualização geral. Oi, Hever. Boa noite, Renê. Boa noite. Nossa, eu tenho lido muito sobre IA e é uma piração isso, é uma loucura. Porém, é, é importante que todo mundo saiba, né, que não é pegar e copiar, mas é você tem que digitar tudo que se coloca, colocar com suas palavras. É importante isso, porque senão a gente considera até como uma cópia, né? Exato. Estou errada? Inclusive tem IAs, né, para fazer essa detecção, né? Tem IAs para detectar similaridade, tanto de uso de IA quanto de plágio, né? São as IAs que fazem detecção de similaridade. Então, isso que você Isso, está mas colocando é muito importante, né? E eu já tinha eu, comentado. Não é copiar isso, tal qual aparece na IA. Você vai pegar as ideias, né? Ela está lhe dando sugestões, você pegar as ideias, né? Nada como o pensamento humano, né? e você transforma com suas palavras, né? Exatamente. E cada vez mais forte, né? O incentivo pela própria universidade, né? Eu já estou no mestrado, pela própria universidade do uso da IA. Uhum. Isso, Isso, exatamente. isso é uma loucura, mas é verdade. Mas é aquilo que a gente conversava no começo, né, Rev? A IA veio para ficar. Então, se a IA está potencialmente evoluindo a cada dia, e as salas de aulas, tanto da educação básica quanto da educação superior, fecham as portas para ela, é como se a gente estivesse fechando os olhos para o desenvolvimento mundial, para a globalização, e por aí vai. Né? É a gente viver preso ao passado, onde o mundo respira cada vez mais o futuro, né? Aí vamos continuar. Peraí. Cadê? Era aqui. Pronto, então, enquanto está gerando relatório, vamos continuar vendo essa daqui. Eu olho, já gerou relatório. Aí ela já te traz um resumo, tá? Que você já pode aproveitar. De que é esse resumo? É um resumo dos artigos que a IA encontrou, que ela já fez a leitura, enquanto você levaria aí não sei quantos dias, horas, semana e meses para ler todos esses artigos que essa IA encontrou. Por exemplo, aqui ela utilizou, reuniu fontes. Quantas? Reuniu 50 fontes. Ela buscou em 50 fontes. Dessas 50, ela trouxe 5, incluiu 5 artigos para debater com você aqui. Mesmo que seja só esses 5, você levaria aí algumas horas para ler esses 5 artigos, né? A IA levou aqui alguns minutinhos, em torno de 3 minutos, para ler todos esses artigos e resumir eles para você. Então, o que está trazendo aqui mais ou menos as ideias? Ó? Estudos na área do ensino de funções quadráticas mostram que a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas ao oferecer suporte à resolução de problemas, à modelagem matemática e à personalização do aprendizado. Aí vem um exemplo, são ferramentas de IA generativa, como a Microsoft Copilot e a ChatGPT, que foram empregadas em 5 sessões em turmas de sétima série, 7º ano, facilitando a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, para o operacional formal, sempre com a mediação do professor. Aí perceba que tem uns asteriscozinhos aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Eu estou mexendo o mouse em cima desse asterisco. O que é esse asteriscozinho? Eu vou clicar para tirar a dúvida do Cosmo. Se eu clico nesse asterisco, veja que mudou a minha tela aqui da direita. Ó, esse asterisco é justamente um pensamento fundamentado nesse artigo aqui, ó. O uso da inteligência artificial, modelagem matemática e resolução de problemas como potencializadores. Deixa eu diminuir a tela. Aí não tem o resto. Mas, veja aqui, ó. Aí tem um texto, que é a ideia, papapá. E aí? E o texto em si? Ele já está aqui? Eu preciso, como o Cosmo perguntou, eu preciso ir procurar agora esse texto, porque eu tenho um título, o título é esse. Aí eu preciso ir procurar na internet esse artigo. Clique em cima, meu camarada, você quer ver o que acontece. Cliquei, já mudou a tela. Foi o que aconteceu? Está aqui o artigo. Ó. O uso da inteligência artificial está carregando. O uso da inteligência artificial, modelagem matemática e resolução de problemas como potencializadores no processo de ensino e aprendizagem de matemática no 7º ano do ensino fundamental. É um artigo de Julius Caron Yasaki Filho e V. Brown, na revista Aracê, publicação de 2024. Está aqui ela.
Estão vendo aí? Eu mexendo aqui embaixo? Renê, Tô passando. Então, aí tem um PDF aqui. Se eu clicar nesse PDF, ele vai baixar o artigo. Cliquei só para vocês visualizarem, rapidinho. Download. Abriu. Pronto. Aqui. Ah, uma novidade, foi novidade para mim também. Aconteceu uma coisa que eu até então não tinha visto. Qual foi a novidade aqui para mim? Ele abriu uma dissertação. Isso é uma dissertação? Deixa eu ver. Uma dissertação de mestrado. Até então, eu só me deparava com artigos, olha. Interessante. Ele encontrou também uma dissertação. Muito bom. Então, não são apenas artigos. Descobri isso junto com vocês agora, ao vivo. Eu vou fechar e voltar para cá. Certo? Quem ia falar? Professor, boa noite. Só para Boa noite. solicitar o Abner para liberar a frequência no link, o link da frequência no grupo, porque no chat não está funcionando não, tá bom? E a aula está excelente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. É Gratidão. verdade. Ok, Fátima, eu acho que o Abner está aqui na sala e deve ter escutado um recadinho aí da frequência. Renê, Oi. no caso, essa IA, ela dá praticamente uma revisão sistemática de literatura, né? Foi o que eu disse. Ela não faz tudo, mas faz quase tudo. Aí você começa. E você começa do começo, né? Tô fazendo um trocadilho aqui, a gente começa do começo. Começa com a pergunta de pesquisa. Você só tem noção, assim, eu quero escrever sobre isso, sobre tal coisa. Aí, mas eu não sei nem por onde começar. Comece pela pergunta, né? Aí você vai construindo a pergunta, aí ela vai lhe dizendo se a pergunta tá boa ou não, vai lhe dando sugestão, você vai melhorando, e aí você vai avançando, né? Show. Mas vamos continuar olhando ela aqui. Aí vou voltar. Pra gente... saiu. Abrir de novo aqui o relatório. Só para a gente visualizar mais coisas dessa IA. Bom, aí ela vai construindo um resumo, né? Então, cada asterisco desse que tem é um texto, né? Agora não vou nem dizer mais que é um artigo, é uma fonte. Feito primeiro, por exemplo, era uma dissertação. Aí vamos lá. Nos métodos, o que foi que ela utilizou? Deixa eu abrir aqui o método para a gente visualizar. Vamos dar um Ctrl+, melhor de vocês verem. Ó, ela buscou 50 artigos, manualmente não foi nenhum, né? Então foi de forma automática mesmo, a gente está vendo aqui. Desses 50, ela tirou 5, né, para trocar ideias com você. E tem mais 45 selecionados, se você quiser utilizar. Então, assim, ó, ela faz uma triagem, tá? Agora em cima de ideias. E aí a gente já pode até começar a construir nosso referencial teórico. A partir da pergunta de pesquisa, ela traz alguns temas, algumas fontes e critérios. Por exemplo, intervenção educacional com a IA. A pergunta que eu fiz tinha a ver com isso? Tinha. Aí, esse estudo envolve inteligência artificial, aprendizado de máquina ou sistemas de tutorial inteligente, como intervenção educacional para o ensino e aprendizagem, e não apenas para fins administrativos, como atribuição de notas ou elaboração de horários. Então, ela faz uma contestação também sobre função. Ó, tudo aquilo que tinha na pergunta, ela está trazendo aqui a justificativa. Que justificativas são essas? São as perguntas que a própria IA fez para selecionar o artigo. Então, deixa eu pegar um menorzinho aqui, ó. Participantes a estudantes. Os participantes são estudantes de qualquer nível de ensino que esteja aprendendo funções quadráticas. A IA perguntou para esses 50 artigos. Se ela pegou um artigo que não tinha, um artigo ou tese ou dissertação, que não tinha esses estudantes como sujeito com esse assunto, funções quadráticas, aí ela não pegou para o relatório, ela excluiu. Ela incluiu agora, nesse pacote aqui de 50 fontes, apenas aqueles textos, aquelas fontes que tratavam de funções quadráticas. Então, assim, ela foi fazendo algumas perguntas, né, para ela mesma,
e foi selecionando os artigos, tá? Caso vocês perguntem, como é que surgiu esses 50 artigos? Tá aqui as perguntas que ela fez. Então, essas perguntas, de certa forma, estão respondidas dentro dos textos, tá? No contexto educacional, esse estudo foi realizado em um ambiente educacional formal ou informal? Se a resposta é sim, ele entrou nesses 50. Se a resposta é não, não entrou nos 50, ela pesquisou outro. É por isso que ela demora um pouquinho, ela passa ali em torno de 3, 4 minutos rodando, né, porque ela está fazendo uma pesquisa para você. Coisa que você levaria semanas, meses até, né, para identificar essas informações. Aí fez uma extração de dados, né, com uso de tecnologia, as IAs que estavam utilizando esses artigos, as habilidades cognitivas que são trabalhadas, porque eu não fiz a pergunta com relação a habilidades cognitivas para aprendizagem de matemática, desculpa, para o ensino de funções quadráticas, então ela investigou também os textos que tinham a ver com essas habilidades, tá? Habilidades cognitivas explícitas, processo de pensamento matemático, perere parará. Com relação à parte pedagógica, né? Extraiu detalhes sobre a intervenção com suporte de IA. Então, aqui está falando do método, da metodologia que a IA utilizou para selecionar esses artigos. Certo? Evidências, eficácia. Bacana. Então, ele traz um relatório. Participantes e contexto, nível de escolaridade, tamanho da amostra. Mas tem uma parte interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Pronto, vamos para os resultados. Eu vou tentar... Eu vou diminuir aqui a tela para ver se aparece mais. Ver se vocês conseguem. Análise temática. A análise temática é muito bacana, porque ela faz uma contextualização que você pode utilizar lá nos resultados de discussões, né, na análise dos dados. Esses 5 artigos que ela selecionou para discutir, trata sobre o quê? São justamente os temas. Trata sobre a inteligência artificial generativa na prática de sala de aula. Aí ela faz um resumo do artigo que fala sobre isso. Né? A outra temática, ferramentas interativas e digitais, não inteligência artificial, se ela for um comparativo, porque nem toda ferramenta digital é inteligência artificial, né? Então, veja, nesses artigos trata sobre isso. O desenvolvimento cognitivo por meio de aprendizagem mediada por tecnologia. Aqui são coisas que você pode utilizar no referencial teórico, né? Como sendo subtemas ou subseções do seu referencial teórico. Tá? Benefícios e riscos da integração da IA na cognição matemática. Olha que interessante. Benefícios e riscos da interação da inteligência artificial na cognição matemática. Enfim, tem vários temas, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma tabelinha que ela constrói também. Pronto. Esses são os 5, na primeira coluna, são os 5 artigos que essa IA selecionou. Aí tem o foco de estudo. Por exemplo, o primeiro aqui, o do IA. Qual é o foco? Utilização de inteligência artificial generativa, modelagem matemática e resolução de problemas no ensino de matemática. Dá passar aqui para o lado. Pronto. Qual foi o nível educacional? Foi no 7º ano, do ensino fundamental. Qual foi a inteligência artificial que esse autor utilizou no texto dele? Microsoft Copilot e o ChatGPT. Né? Aí veja que cada um dos artigos tem a ferramenta que foi utilizada, né? Estrutura cognitiva aplicada, aí fala das teorias, né, do que trata cada texto desse, as teorias. Então, aqui também lhe dá um quadro bacana para você construir o seu referencial teórico. Aí, lógico, você vai pegar essas ideias, vai ler o texto, vai fazer o seu fichamento, né? Aqui são ideias. Mas vamos voltar lá para a nossa, que a gente fez agora, ao vivo, para a gente encerrar essa IA aqui. Ver se já gerou. Avaliação educacional na educação infantil. Vamos ver o que apareceu. Pronto, já gerou o relatório. Inclusive, você pode baixar esse relatório em PDF, tá? Aqui no canto direito, inferior direito. Você clicar, pode baixar esse relatório e estudar ele melhor. Sim, a nossa pergunta é essa. Quais são as etapas específicas dos processos avaliativos na educação infantil nas escolas públicas municipais do Brasil? Aí vai fazer uma contextualização aqui, ó. Os processos avaliativos na educação infantil em escolas públicas municipais brasileiras, que varia, né, ou possuem variações, a escrita aqui da IADA ficou legal, entre municípios,
mas geralmente inclui avaliação inicial para identificar conhecimentos prévios, avaliação formativa, contínua, através de observação e registro durante as atividades, e a avaliação somativa, ao final dos processos de aprendizagem, sendo que São Paulo implementa um processo institucional estruturado em 3 etapas: a autoavaliação de dimensões de qualidade, a elaboração do plano de ação e o monitoramento através de comissão. Então, isso aqui já é um resumo, né, de como pode ser a sua pesquisa. Aí, é um resumo dos... Olha, nesse aqui, só para a gente entender, do lado direito onde eu estou passando o mouse, que vocês conseguem visualizar, ele buscou 50 artigos. Desses 50, ele selecionou 10. Ó, 10 fontes incluídas aqui, ó. No que eu estava mostrando para vocês antes, das funções quadráticas, eram 5. Esse aqui ele incluiu 10. Tá? Então, vai até 50. Ele pesquisa 50. Se vê a necessidade dos 50, ele bota. Senão, vai funilando aí para você. Aqui tem 10. E cada asteriscozinho desse aqui é um artigo que ele está trazendo para a gente usar como referência. Tá? Vamos só ler rapidinho aqui, ó. Fez, inclusive, uma revisão sistemática, vocês comentaram, ó. Esta revisão sistemática de 10 estudos examina as etapas específicas dos processos avaliativos da educação infantil em escolas públicas municipais brasileiras. Os processos avaliativos identificados foram predominantemente formativos e processuais, baseados na LDB de 1996, com ênfase na observação e registro contínuo de desenvolvimento infantil sem fins de promoção. A estruturação das etapas varia significativamente entre os municípios. São Paulo apresentou o processo mais claramente definido através da avaliação institucional participativa em 3 etapas: a autoavaliação de 9 dimensões de qualidade, a elaboração de um plano de ação e a formação de comissão de acompanhamento realizada anualmente. E aí ele vai continuar com o texto. É só para vocês perceberem que essa IA pode ajudar muito a nossa construção do projeto de pesquisa, certo? Aqui um quadrozinho para revisão de literatura. Ó, esse texto, Hilda e Gomes e outros, né, que são mais 3 autores, é um texto de 2020. O texto está completo? Sim, beleza. É interessante para a gente. É um texto lá de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Tipo de estudo é um estudo primário. Abordagem metodológica é um estudo qualitativo, com grupos focais. Pronto, só tem isso. E aí ele vai dizendo se o texto está todo ou não. Não os que não são completos não é interessante para a gente utilizar, né? Mas, enfim, como a gente não falou isso para a IA, ela trouxe. Estruturas e fundamentos teóricos do processo de avaliação, aí vai falar sobre isso. Ó. Etapas específicas dos processos de avaliação. Detalhes da implementação das etapas de avaliação, que inclusive foi a nossa pergunta, né? Quais as etapas? Cronograma e frequência das atividades de avaliação. Os participantes. A área de foco. E por aí vai. Enfim, gerou o relatório. Aí agora a gente tem que ler. Cada asterisco desse é uma citação, tá? A gente tem que ler e ver o que a gente aproveita daqui para o nosso projeto de pesquisa. No final, também tem as referências, ou seja, esses 10 artigos que estão citados aí, eles já estão aqui, ó, bonitinho, para você copiar e colar. Só tem a observação, tá? Veja aqui que não está em ABNT, aqui está em APA. Esse modelo que diz referência bibliográfica que está trazendo aqui é a APA, tá certo? Aí você tem que atualizar, né, modificar para ABNT. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Edilson, eu vou te dar a palavra, mas eu gostaria de 30 segundos de vocês, só para eu colocar o meu notebook aqui no carregador. Vai descarregar rapidinho. Tudo bem, a Roberta estava com a mão levantada primeiro, então eu acredito que a vez seja dela primeiro, tá bom? Obrigada. Bem, a minha dúvida é em relação a instituições, se ele faz algum filtro. Eu também sou concurseira, né? Então, assim, e em relação a períodos, né? Se ele faz algum filtro nesse sentido também. É essa, bem simples. Voltei. Roberta, eu peguei em parte a tua fala, que eu tinha levantado para colocar o computador na tomada,
Então, se você puder repetir, por gentileza. Se ela faz algum filtro, já estou nomeando, ou substantivando, se ela faz algum filtro por ano, por instituição, e mais nesse sentido, né, para a gente, tipo, focar. Eu vou fazer um paralelo. Há uma instituição que você estivesse fazendo um projeto, né, que se queira se dedicar à instituição X ou A ou Y, né? Confesso que eu não compreendi tua pergunta. Se você puder me esclarecer melhor. Focar a instituição como? Não entendi. Se ela faz algum filtro por ano de elaboração dos trabalhos, Ah, tipo, nos tá. últimos 5 anos, né? Entendi. E por instituições, tipo, instituições X, A, Y, Z, né? Que você quer almejar um projeto naquelas instituições, você tem prospecção, né? Entendi. Por ano, você pode colocar na pergunta de pesquisa, né? Lá no delineamento, como a gente estava mostrando, quanto mais específico você for, melhor serão os seus resultados. Então, você pode acrescentar essa informação. Uma pesquisa sobre isso, tal, em que tenha resultados do ano tal ao ano tal, sei lá, de 2020 a 2025, isso você pode fazer. Agora, direcionar para alguma instituição, eu desconheço essa possibilidade, né? Até porque ela é livre, né? Então, qual que é o próximo, ok? Creio que seja eu. Vamos lá, Carlos. René, me permita, né? Só com relação à frequência, pessoal, desculpe, eu acho muito chato isso, mas é porque é necessário. Eu acho que alguns programas aceitam no currículo, né? Que a gente tenha participado de cursos de extensão, e isso conta a pontuação também. Então, a frequência é um pouquinho importante para a geração do certificado. Infelizmente, o Meet está com um problema, eu acho, que quem está acessando pelo celular não está conseguindo acessar o link que é colocado no chat, certo? Da outra vez também deu problema, outras reuniões que eu participo também têm dado problema sistematicamente. Então, acredito que a gente vai ter que ver outra forma aí da gente acessar a frequência, né, o admin, a galera aí do apoio, e ver como será os próximos encontros, porque sempre vai dar esse probleminha. Quem acessa pelo computador, eu acho que consegue de boa, mas pelo celular eu acho que não. Com relação ao tema, Renê, é extremamente pertinente a gente ver a questão da inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Ela pode potencializar os nossos estudos, pode potencializar a aquisição mesmo de conhecimento e norteamento para a elaboração dos nossos projetos de pesquisa, né? Ultimamente, esse tema, né, é extremamente relevante, tem sido debatido nas academias, digamos assim, mas muito também pelo viés ético, né? Se é ético, se não é ético, como utilizar de forma ética e não. E a sua apresentação tem sido maravilhosa e perfeita nesse sentido de como utilizar as inteligências artificiais como ferramentas para a gente criar os projetos, né? Então, tem sido riquíssimo esse momento, tá certo? Queria só fazer essa intervenção e lhe agradecer por esta partilha conosco. Obrigado, querido. Dispõe, meu amigo. Tem mais uma pessoa na fila? A Tessia. Só um minutinho, gente. Aí eu já vou até pedir desculpas, porque, assim, infelizmente não vai dar tempo de mostrar tudo para vocês, tá? Mas eu vou só passar aqui o slide para vocês verem do que se trata, e vai ficar como tarefa de casa vocês acessarem essas IAs e manuseá-las e ver o que cabe dentro do projeto de pesquisa de vocês, né? Porque já são 6h45, levamos esse tempo todinho só na primeira, né? Porque realmente é interessante, a gente vai mexendo, vai se empolgando, né? É bacana. Teria que ser um momento formativo, né, o barra oficina, sei lá, de umas 4 horas. Ainda mais eu que falo demais, eu sou muito prolixo, né? Então, eu não sei. O pessoal, quando me chama para alguma formação, alguma palestra, sei lá, me dá 1 hora, eu falo 2, né? Então, mas é isso. Vai, pode falar, Thais. Oi, gente, boa noite, professor. A minha dúvida vai muito ao encontro do que o Ed Carlos falou, né? Eu, particularmente, tenho muito receio na utilização, eu acredito que eu preciso, né, progredir em relação a isso, as inteligências artificiais,
E eu queria muito que o senhor orientasse de que forma a gente pode estar utilizando, né, assim, para mitigar esses riscos, né, em relação às universidades, a apresentação dos trabalhos, de que forma a gente faz isso eticamente falando, né? Excelente pergunta. Primeira coisa, eu vou lhe dar duas possibilidades. Primeira coisa é você não copiar tal qual aparece ali, né? Porque se a IA já lhe deu como resposta aquele texto, se ela é acadêmica, né, ela lhe dá uma fonte, ela já tirou de outro canto, né? Então, assim, se você copia tal qual e não colocar citação, quando o seu trabalho, seu projeto de pesquisa, seu artigo, passar por um detector de plágio, vai acusar, você vai ser processada, vai perder o seu trabalho, vai passar por problemas jurídicos, éticos, né? Sem contar na vergonha que você vai ter quando você disser, ah, você fez plágio, está plagiando alguém, né? Então, assim, péssimo, né? E a outra questão é que, se você faz uso de inteligência artificial, como a gente comentava no início, está em processo de regulamentação essa questão, né? Se a gente olhar as novas tecnologias, o uso de inteligência artificial não é tão recente, mas também não é tão distante, né? É uma coisa particularmente nova. Então, a regulamentação está acontecendo, né? E aí, algumas instituições, algumas universidades, algumas revistas, elas já pedem que, se você fez uso de inteligência artificial, que você descreva que fez, né? O que você utilizou. Então, no caso do projeto de pesquisa, lá na metodologia, você vai dizer, utilizei a inteligência artificial ELIST para a elaboração da pergunta de pesquisa. Aí você vai, acessei no dia tal, acessei a versão tanto, ponto, tanto, ponto, tanto, se tivesse identificação, mas que você seja claro. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora Voltou, sim, agora René. sim. Agora, até onde eu falei. Aliás, eu falei tudo, mas até onde vocês me escutaram. Escutamos onde pode citar, pelo menos eu escutei até onde o senhor falou, onde pode citar o dia, né? Toda aquela Isso, referência da isso. pesquisa. Ah, sim, pronto. Justo. Pois é. Aí algumas revistas ou instituições, né, já faz essa exigência. Que você esclareça na metodologia como você utilizou a inteligência artificial, ou se não tiver na metodologia, ao final, né, algumas revistas já traz isso, você afirmando que utiliza a inteligência artificial, e como utilizou, né, a versão tal. Por exemplo, eu sou aqui da Universidade Federal do Ceará, né, nesse semestre 2025.2, passou a ser regulamentado justamente essa questão. Para a emissão, aliás, para a formação da banca, né, de defesa de tese, de dissertação ou de tese, mestrado ou doutorado, tem um documento que a gente tem que assinar afirmando que não utilizou inteligência artificial ou que utilizou a inteligência artificial e como utilizou. Aí tem lá as perguntas para você preencher e tal, né? Então, assim, já é um passo dessa questão da regulamentação, né? E aí, um outro documento que pede nas defesas, a partir desse semestre, é a questão da similaridade, né? Então, a gente tem que passar por um detector de plágio e de IA, para, de fato, se você disser, não utilizei inteligência artificial, e passa no detector, e lá consta que você utilizou, aí você vai ficar numa saia justa, né? Como é que você vai... Então, assim, tem que demonstrar, tem que entregar esses dois documentos, né? E mesmo sem ter utilizado, ainda tem uma questão, como numa similaridade, ele busca artigos, né, textos, buscou na internet, né? E aí pode encontrar frases semelhantes à sua, né? E aí ele vai dizer, isso aqui tá igual, isso aqui é similar. Se você fez a citação direitinho,
não tem nenhum problema algum. Beleza. Agora, se detectou a similaridade e você não citou, aí você está com um problema. Tá certo? Então, assim, essa questão nos programas de pós-graduação e nas revistas científicas está em processo de implementação, tá? Nos últimos meses, nos últimos anos. Espero ter respondido a sua pergunta. Vou avançar aqui para a gente encerrar. Então, essa foi a que a gente utilizou, só para vocês conhecerem. Esses slides depois o Abner socializa com vocês e vocês podem acessar, tá? Aí tem a Rabbit, né, que ela serve para a gente fazer revisão de literatura. Ela vai selecionar vários artigos, diversos artigos, centenas de artigos, e vai fazendo links entre eles. Vai fazendo uma espécie de rede, né? E aí você clica num artigo, aí esse artigo já puxa um outro artigo que trata do mesmo assunto, e aí você vai juntando as ideias, né? Ele acaba juntando as ideias para você e lhe dá uma revisão de literatura completa. É perfeito isso para fazer a parte do referencial teórico. O Litmaps é basicamente a mesma coisa, tá? Só que ele vai criando uma espécie aí de mapa conceitual das ideias, né? Fazendo a ligação entre um artigo e outro, entre um autor e outro. É bem semelhante ao anterior. Serve também para a questão da revisão de literatura e para a elaboração do referencial teórico. A Jenny, ela é uma assistente de escrita, né? Então, você vai escrevendo, ela vai dizendo, isso não está legal, muda a escrita, aí você apaga, escreve outra coisa. Ela vai lhe auxiliando com as palavras, é como se você, comparando, né, se você não soubesse falar, você é bebezinho, não soubesse falar, está aprendendo a falar agora, e a pessoa vai lhe corrigindo e lhe ensinando. É mais ou menos isso que ela faz com você, só que agora escrevendo, né? Então, você vai escrevendo algumas coisas, vai escrevendo seu texto, e vai dizendo, não, isso, assim não é legal, troque por isso, por aquilo, outro. Ela vai lhe dando sugestões, né, de como você melhorar o seu texto. Aí, já finalizando, né, a gente chega na nossa motivação inicial, que é no chat GPT, né? Muitos de vocês, só para saber, só levanta a mãozinha aí, a mãozinha virtual, né? Quem utiliza o chat GPT aí, vai. Eita, que é gente com a mãozinha levantada. Pois é, Jamais, Renê. O chat GPT, gente, ela é uma IA, né? Uma IA bacana para algumas coisas, mas não para escrita acadêmica, tá? Porque ela não é considerada, ela é considerada uma IA não acadêmica ou não científica, justamente pelo motivo que a gente conversava no início, tá? Porque ela traz informações falsas, ela traz alucinações, né? Você pode, sei lá, bota lá no chat GPT e perguntar, quem é o professor René Martins? Ou então bota meu nome completo, quem é o professor Carlos René Martins Maciel? Ela vai pesquisar, vai lhe trazer informações verdadeiras, que vai fazer você achar que tudo aquilo que ela está lhe dizendo é 100% verídico, mas no meio lá do texto vai aparecer alguma informação que é falsa. Tá? É por isso que a gente não pode utilizar o chat GPT nas nossas pesquisas, tá certo? A gente utiliza apenas as IAs acadêmicas, e essas que eu trouxe para vocês aqui são algumas delas. É tanto que todas elas já no layout, na interface de apresentação, já remete alguma coisa para pesquisa científica ou pesquisa acadêmica, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui das minhas ideias com vocês. Tá? Aí tá meu Instagram, quem quiser segue, quem não quiser não segue. Ser René Martins. Mas lá a gente vai postando algumas coisas, tanto aqui do nosso curso, quanto de outros eventos. E é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente encerrar? Professor, só retificando. Agradecer pelo... Eu sou um de cada vez. Eu estou com 2 fones, mas um de cada lado, mas eu não consigo. Tava lá, um de cada vez. Não, só ratificando o que eu falei antes, né? Muito importante o tema que você trouxe, a forma que você abordou. É muito claro, objetivo e que nos ajudará muito na escrita do nosso projeto de pesquisa. Obrigado pela partilha e parabéns. Obrigado, professor de Carlos. Isso que eu trouxe hoje serve tanto para o projeto de pesquisa, serve para um artigo que você queira escrever, né? Serve, sei lá, para fazer uma RSL. Se tratou de ciência, está servindo, né? Mais alguém? Professor René, só agradecer mais essa aula. E a frequência, deu um jeito aí também na frequência, professor?
Lúcia, essa questão da frequência é com o AB, né? Eu não sei te informar como é que ele está fazendo, então... Não estou conseguindo nem copiar e colar para ver em outro dispositivo. Mas isso, de fato, isso aí é um problema que a gente vem enfrentando com o Meet. Não é só aqui no nosso curso, não. Para colar, Oi, Cleide. só dá para colar se o link tiver azul, Renê. Se não tiver azul, não dá, não. Eu também quero agradecer pela maravilhosa aula, a explanação, viu? Excelente. Então, assim, foi tudo muito show. E também desejar uma boa noite para todos e até a próxima quinta, né? Se Deus quiser. A próxima quinta, o professor Daniel. Muito obrigado pelas considerações, Cleide. Parabéns, Renê. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Khadija, é assim? Pronuncia? Khadija, como é que é? Pode falar. Desistiu, saiu. Tá na vez, a Michela. O Renê, você, com licença, atrapalhando aí. Oi, Heber. Eu levantei a mão. Você pode disponibilizar o nome das... lá no... As que não deu para você colocar aí o link? Sim, eu vou passar essa apresentação pro Abner e aí ele vai enviar para vocês, né? Vai fazer a compilação. Isso. Tá, E aí lá tem muito obrigada, foi maravilhoso. Pretendia trabalhar, Obrigada né? pela Fora outras que eu partilha aí retirei da dessa apresentação, senão ia ser 5 horas, né? Tem outras... já agenda outra aula aí pra gente. Olha, tinha algumas, eu retirei algumas dessa apresentação e ainda assim só deu tempo de falar de uma, né? Então eu tenho que treinar cada vez mais para conversar com vocês em 30 minutos para ver se eu falo 1 hora. Gratidão demais. Boa noite para todos. Eu preciso dizer boa noite a todos. Professor, eu preciso falar uma coisa. O que é interessante me lembrou muito a Melinha agora, tá? É fazer gemer sem sentir dor, porque é ensinando e rindo. É boa essa gaitada leve, que dá mais vontade da gente estudar, viu? Gratidão. Boa noite a todos. Eu agradeço aí seu comentário. Vamos rir, que a vida já é tão dura com a gente, tem que rir mesmo, né? Boa noite, professor. Muito obrigada, viu? Mais alguém? Roberta, quer falar alguma coisa? O pessoal não saiu ainda para a gente fazer o registro da turma de hoje, por favor. Era só isso, Renê, pedir para o pessoal ainda não sair, só um instante. Certo, Michela, eu só atender aqui a Roberta e a Leiliane que está na fila, aí a gente termina, tá? Roberta, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite, eu estou muito cansada, e esses momentos que a gente tem aqui juntos é um refrigério, né? E, Renê, professor, agradecer porque a forma didática e lúdica, ela nos alimenta em meio realmente a essa caminhada. E os meus bebês de 4 anos, eles falam, tia, é bom a gente aprender lá fora, né? Aí eu lembro deles, né? É melhor a gente aprender lá fora, que é sair em sala e ir lá para fora da sala. São as aulas externas. Nós aqui, como não conseguimos sair do online, o nosso sair é o nosso rir, é o nosso nos apoiarmos, né? E é a nossa leveza que a gente tem, né? Eu adoro, eu não vou mentir, esse cearenseis que a gente tem. É isso aí. Obrigado pelas suas considerações. Leiliana. Renê, boa noite a todos. Só fazer uma pergunta, Renê. Quando a gente usa a inteligência artificial, tem a possibilidade também de vir livros que não seja, assim, você falou em artigos, em teses, em dissertações, mas tem a possibilidade também de artigos, por exemplo, meu objeto é origami, geometria plana e a sequência FEDAT. Tem a possibilidade já de indicação de livros sobre isso? Para que eu possa ler? Ah, tá, você está me perguntando, não é sobre a IA, então, tá, ok. Eu ia responder pela IA, né? Se tivesse esse livro salvo em PDF na internet, era possível sim que ela localizasse e entregasse essa informação. Agora, falando sobre o assunto específico para eu lhe indicar sobre origami, eu desconheço, embora tenha vários trabalhos sobre sequência FEDAT, que eu posso lhe indicar um local de busca. Por exemplo, você pode buscar lá na página do Laboratório Multimeios, da UFC, e aí lá você vai encontrar diversos trabalhos publicados. Eu não sei te dizer se dentre eles vai ter algum que fale de origami, mas de sequência FEDAT com certeza.
Certo, mas aí no caso da inteligência artificial, tu acha que não? Não, não é Porque, que eu acho. Não, acho que sim. Se sim, tiver esse certo. material disponível na internet, é possível que a IA lhe forneça, encontre esse material e lhe forneça. Entendeu? E se teria como você falou aí no repertório referente ao laboratório, se teria como você colocar no grupo também? Ah, vou procurar aqui mas é laboratório multimeios.fc, uma coisa assim. Eu pesquiso rapidinho aqui e coloco. Te agradeço muito, foi maravilhoso novamente. Eu já assisti anteriormente, muito enriquecedor, tá certo? Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Eliane. Mais alguém quer fazer uma consideração? Eu vou na última, tu deixa? Pois vai, tu encerra, enquanto eu vai falando, eu vou procurando aqui o Renê, site do Multimeios. joia. Renê, mais uma vez a gente agradece muito, uma aula e tanto, meu colega. O Renê é meu colega de doutorado, meu colega de Sonho Impossível já tem um tempinho, ainda é de Nupet, era de GTRCOA, que era um outro grupo que eu não tive pernas para estar em 2 grupos de estudo, mas é muito bacana a gente assistir os colegas, a gente ver o quanto a gente pode aprender a cada dia. E a gente aprende também com o outro. Eu aprendo com a Rivânia, eu estava com a Rivânia numa apresentação esses dias, com a Isabelle hoje, que eu estava, inclusive, nos encontros universitários, com todos vocês, com o Cosmo, as contribuições do Cosmo. Eu estou falando de alguns que eu lembro que sempre estão aqui participando dos nossos momentos. Né? A Roberta colocou uma coisa bem interessante da Amelinha, e uma vez eu falei já tem alguns anos com o professor Daniel, isso aqui não é terapia, mas de certa forma é terapêutico. Em alguns momentos a gente inventa uma fofoca, uma brincadeira, porque a gente passa o dia no corre-corre. Se a gente não souber usar o nosso cearês, né, Roberta? Nós nascemos com ele. Esses dias eu estava em Salvador e um professor chegou e me disse: Michela, como é que vocês conseguem de tudo fazer graça? A gente não é palhaço, não é isso. Não somos palhaços, não é de tudo a gente faz graça, mas a gente dá leveza às situações, não é verdade? E agradeço muito, Renê, mais uma vez te assistir, uma aula e tanto. Agradeço a participação de todos que ficaram aqui. A gente estava com 110 pessoas hoje, Renê. Aí o pessoal já marca os horários, né? Então já foram saindo. Agradeço a todos e convido vocês a abrirem as câmeras para a gente fazer o registro do momento de hoje, por favor. Se puder dar uma paradinha nos comentários para sair a foto de todo mundo, eu agradeço. Janaísa, Miriam, olha a Miriam, Carlos Pontes, Fábio, Lúcia Gomes, Leiliane, Francilino, Leda, cadê Jaime? Cadê tu? Tô com saudade de tu, Jaime. Daniele Marques, Varelli, olha o Idene aí, todo dia câmera aberta. Vamos lá fazer o registro. Todo mundo pronto? Mais alguém para abrir a câmera? Sim, Joelma, nós somos diferenciados. Tá bom, Janaísa, tudo bem, mas vamos só parar o comentário um pouquinho para a gente pegar todo mundo, tá bom? Todo mundo lindo. Ô, povo lindo. Vocês estão tudo lindo, eu estou horrorosa olhando para a câmera. Pessoal, registro realizado. Renê,